Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e a gente vai continuar hoje o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 24, onde a gente vai estudar o capítulo 14 e vamos iniciar o capítulo 15, com certeza. Não sei se a gente vai conseguir finalizar nesse vídeo, tá? Mas vamos iniciar pelo capítulo 14. No vídeo anterior a gente viu um capítulo sobre as 7 linhas da Umbanda e sobre as cores dos orixás. Agora, no capítulo 14, a gente vai ver orixás de frente, ancestral e adjunto. Esse capítulo aqui, gente, é muito mega sucinto, é uma paginazinha só do livro, tá? E aí, como eu comentei no vídeo anterior, existe uma obra de Rubens Saraceni específica sobre os orixás ancestrais, tá? Não sei se tem alguma obra dele falando sobre os orixás de frente ou adjunto, mas existe essa obra específica sobre orixás ancestrais. Então, já da mesma maneira como aconteceu no vídeo anterior, onde a gente viu o capítulo sobre as 7 linhas de Umbanda, e aí eu comentei com vocês que tem um livro, é um livro que eu quero fazer a leitura, ainda não consegui fazer, sobre as 7 linhas. Então, obviamente, não tem como ele condensar em 10 páginas o conhecimento de um livro. Aqui é a mesma coisa, existe uma obra específica sobre os orixás ancestrais, tá? Que eu não fiz a leitura também ainda, tá? Então vamos ver só por essa obra aqui mesmo, nesse momento. Se Deus quiser, no futuro, consigo estudar essas obras, ler e trazer aqui pra gente estudar junto. Mas, ó, capítulo 14, orixás de frente ancestral e de junto. O orixá ancestral é aquele que magnetizou o ser assim que este foi gerado por Deus, e o distinguiu com sua qualidade original e natureza íntima, imutáveis e eternas. Poderemos reencarnar 1000 vezes, e sob as mais diversas irradiações, e nunca mudará a nossa natureza íntima. Já um orixá de frente é aquele que rege a atual encarnação do ser e o conduz numa direção na qual o ser absorverá sua qualidade e a incorporará às suas faculdades, abrindo-lhes novos campos de atuação e crescimento interno. E o orixá adjunto é aquele que forma par com o orixá de frente, apassivando ou estimulando o ser, sempre visando ao seu equilíbrio íntimo e crescimento interno permanente. A cada encarnação, há a troca de regência de encarnação. E nessa troca, os seres vão evoluindo e desenvolvendo faculdades relativas a todos os orixás. Na ancestralidade, todo ser macho é filho de um orixá masculino e todo ser fêmea é filha de um orixá feminino. Existem 7 naturezas masculinas e 7 naturezas femininas tão marcantes que é impossível ao bom observador não vê-las nas pessoas. Podemos identificar a ancestralidade de alguém observando o olhar, as feições, os traços, os gestos, a postura, etc. Pois estes sinais são oriundos da natureza íntima do ser, apassivada pela regência da encarnação, mas não anulada por ela. Podemos identificar o orixá adjunto nos gestos e nas iniciativas das pessoas, já que é por intermédio do emocional que ele atua. Bom, como eu comentei, esse capítulo aqui é bem pequenininho, né, gente? Então você vê, orixás ancestrais. É o orixá que participou da criação daquela mônada, daquele espírito lá, que nós vimos lá no capítulo sobre a geração da vida. Né? A gente depois também viu um pouco sobre a questão do fator, a gente viu isso. Cria-se o espírito, ele vai ficar fechado ali no primeiro plano da vida, com os orixás, recebendo energia, sendo imantado com aquelas energias, né? Então, esse vai ser o orixá ancestral. Interessante que a gente vê que essa característica do orixá ancestral vai ficar por todas as encarnações, não importa quantas vezes, né? Então, um ser que foi criado por um espírito mais da justiça, ele vai ter sempre uma característica um pouco mais ligada às características daquele orixá, por exemplo, Nanã, né? Que é ligado da justiça, do que um outro que foi criado por Iemanjá, ou que foi criado por o Boluerê, né? Então, interessante ver isso, né?
E aí nós temos o orixá de frente. Então o orixá de frente é o que vai ser o principal a nos conduzir nessa encarnação. Então a gente vai ter aquelas características. Lembrando que nós vamos trabalhando essa bipolaridade, né? E depois, conforme nós evoluímos ainda mais, nós vamos começar a ser tripolares, né? Então a gente viu isso, que começa a ter essas mesclas, e aí faz parte da evolução, né? Então Deus, na sua sabedoria, então, eu fui criado, meu espírito foi criado e imantado muito por Oxóssi. Então chega um certo ponto que, eu estou muito bem, todas as características de Oxóssi. Mas eu vou conseguir ser perfeito? Sim, não, porque a gente tem que se desenvolver em outras áreas, em outras coisas. Então a gente vai começar a ter contato com esses outros orixás. Então, o orixá de frente, ele vem corroborar muito com o teu objetivo encarnatório, né? Então, nessa encarnação eu preciso aprender mais como trabalhar o senso da minha criatividade. Porque eu sou um cara extremamente focado em exatas, sou muito bom em exatas, mas sou muito ruim para criatividade. Então preciso focar isso, preciso melhorar. Então é feito um plano encarnatório, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, aí eu sou muito meu orixá ancestral Oxóssi, porque, né? Raciocínio, tudo. E aí nós vamos lá para essa encarnação, e essa encarnação precisa desenvolver criatividade. Então meu orixá de frente vai ser Iemanjá, que é da criatividade. E aí ele vai começar a me irradiar mais essas energias e absorvendo para quê? Para começar a me desenvolver nessa característica. E você vê que interessante que o orixá adjunto também vai trabalhar na encarnação presente, complementando o orixá de frente, né? Então é interessante a gente ver isso, porque, então minha criatividade às vezes pode estar muito baixa. Mas muito, muito baixa porque eu não tenho essa característica, eu preciso desenvolvê-la. Aí o orixá adjunto vem e eleva as irradiações, me ajuda a absorver isso para desenvolver isso. Não. Estou absorvendo demais, eu estou mega criativo e não estou fazendo outras coisas que eu preciso fazer ainda. Então ele vem e diminui isso, né? E interessante ver aqui no final como ele vai dizer que essa característica do orixá adjunto a gente vai ver por feições, por maneira de falar, né? Como traços como se fosse de personalidade, né? Da pessoa. E é bem engraçado, porque quando eu faço a leitura aqui, eu lembro que isso é bem nítido, né? Claro, meu recorte de mundo é minúsculo, mas nitidamente existem pessoas que são mais engessadas, mais duras, mais rígidas, existem pessoas que são mais maleáveis, existem pessoas que são extremamente comunicativas, existem pessoas que são mais quietas, né? E elas vão, além da característica individual, isso daí vai nos ajudando a identificar esses traços emocionais da pessoa ligado ao orixá adjunto, né? Fechamos o capítulo 14, vamos para o capítulo 15, que é um capítulo que nós vamos estudar os chakras, tá? Esse capítulo também não é muito grande, tá? Mas vamos lá. Os seres humanos possuem 7 chakras principais que estão distribuídos assim. Coronário, que fica no topo da cabeça, ou ori, né? O frontal, que fica na testa, um pouco acima dos olhos. O laríngeo, que fica na garganta. O cardíaco, que fica no peito, sobre o coração, aí né, não adianta apontar mais, porque vocês não estão conseguindo ver. O umbilical, que fica um pouco abaixo do umbigo. O esplênico, que fica sobre o baço. E o básico, o chakra básico, que fica na região sacra. Nenhum desses chakras pertence exclusivamente a um só orixá, mas dependendo do orixá que fatorou e rege a ancestralidade de uma pessoa, aí este orixá é o regente do ori, da cabeça do médium e do chakra coronário. E neste mesmo chakra os outros orixás estarão presentes, mas como qualidades secundárias, pois a principal sempre será a do orixá que o fatorou. O mesmo acontecerá com os outros 6 chakras, pois se Oxóssi, por exemplo, reger o coronário, ao redor dele estarão os outros orixás, numa distribuição que forma uma coroa, ou roda, só encontrando naquela pessoa, pois no chakra frontal será outro orixá que o regerá e formará a nova coroa frontal, ou roda, com nova distribuição de qualidades que secundarão
a principal que se sobressairá e marcará a evolução do ser. Então aqui, ó, a gente já vê que esse orixá de cabeça aqui, que é uma nomenclatura, pelo menos acredito que seja muito mais famosa, muito mais conhecido do que a nomenclatura de orixá ancestral e orixá de frente, né? Esse orixá de cabeça que a gente vê bastante. E você vê que é o que a gente acabou de ver, né? Então, o Oxóssi vai ser o principal, pô, vai ter um adjunto ali ajudando e tal, em volta, né? Agora ele vai dar um exemplo que vai facilitar a gente entender. Só para que entendam isso. Digamos que Oxóssi rege o chakra coronário e o ser é regido pela irradiação do conhecimento. Sendo sua qualidade original o fator do raciocínio, a fé, a justiça, a lei, a evolução, a geração e o amor serão qualidades secundárias neste ser regido por Oxóssi. E uma delas qualificará seu conhecimento, que caso seja o fator de Oxalá, aí o chakra frontal será regido por esse orixá, que rege sobre a fé, pois é em si esta qualidade de Deus. Então Oxóssi o regerá e Oxalá o direcionará, pois é um ser ligado verticalmente à irradiação do conhecimento divino, mas que sente atração pelas coisas religiosas, que lhe chegarão através da corrente eletromagnética cristalina regida por Oxalá. Saibam que só os chakras coronário e básico captam as irradiações verticais. O coronário capta de um polo positivo ou do alto, regido pelo orixá que predominou em sua fatoração. Já os chakras laríngeo, cardio, umbilical, esplênico e, no nosso exemplo, o frontal, só captam as correntes eletromagnéticas que são captações horizontais. Olha que interessante. O orixá que nos faturou, que nós vimos lá atrás, que aqui ele não vai usar essa nomenclatura, mas estou entendendo que é a mesma questão do orixá ancestral, ele vai estar aqui nesse ponto. No chakras vai estar ali como orixá de frente, tendo essa energia, né, se comunicando. Então, pô, bem interessante esse exemplo que ele vai dar ali de Oxóssi, né? Então, Oxóssi é o principal. Pô, mas nessa encarnação eu preciso, como a gente acabou de ver, né? Eu preciso me desenvolver mais na minha fé. Opa, então Oxalá vai ser esse meu orixá de frente guiando, porque vai fazer sentido, né? Como a gente acabou de ver no outro capítulo, porque se eu preciso desenvolver a minha fé, aí esse orixá vai me ajudar com isso. É esperado e vai, para que tudo funcione da melhor maneira possível, que eu sintonize mais com ele, né? Isso faz total sentido. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é o chakra básico, ele está ligado à sexualidade, né? Por isso que ele fica nas regiões genitais. A gente vai ver daqui a pouco uma ilustração que mostra isso. E o chakra coronário é o nosso chakra aqui do coração. Então me chama a atenção que os dois orixás, né? O orixá de frente aqui, os dois orixás não, o orixá ele vai comunicar com esses dois chakras aqui, né? Por que será, né? Por que ele não comunica? Entende? Ó, porque sabe que os chakras coronário e básico captam as irradiações verticais. O coronário capta pelo positivo, entende? Ou do alto, regido pelo orixá que predomina a flutuação. Já o chakra laríngeo, cardíaco esplênico, no nosso exemplo, só captam as correntes eletromagnéticas, que são captações horizontais. É. Ah, entendi. Nesse exemplo aqui. É. Como esse ser no nosso exemplo é regido por Oxóssi e guiado por Oxalá, ele é estimulado pela irradiação do conhecimento e guiado na causa dos conhecimentos religiosos. Desculpa. Então sua natureza íntima será especulativa nos assuntos da fé e ele será um teólogo, um místico, um sacerdote ou um profundo religioso. Porém, se sua coroa for regida por Oxóssi, mas for Xangô quem rege seu chakra frontal, aí tudo muda, porque em vez de ser atraído e guiado para os assuntos da fé, ele será atraído pela justiça e será um buscador dos conhecimentos jurídicos.
os quais aplicará no seu dia a dia e, com certeza, este será um consultor jurídico, um advogado, um conselheiro, um professor de assuntos jurídicos, etc. Observem bem o que comentamos, pois o mesmo acontecerá no chakra laríngeo, no cardio, no umbilical e no esplênico. Já o chakra básico influenciará a distribuição, que acontecerá em sentido inverso ou de baixo para cima. Essas distribuições principais e secundárias dos orixás nos 7 chakras dão tantas combinações que uma pessoa nunca será 100% igual a outra em todos os sentidos. E sempre haverá alteração na distribuição dos orixás, de pessoa para pessoa, caracterizando-as e diferenciando-as. Se todos são semelhantes no aspecto geral, no individual ninguém é igual a ninguém, porque justamente por causa dessas alterações, saibam que o que aplicamos aos chakras aplica-se à astrologia. Se um ser nasce sob a regência de um planeta, no entanto, outros também influirão sobre sua natureza íntima, diferenciando de alguém nascido sob a regência do mesmo planeta, mas em outra hora e dia. Nós já comentamos que uma qualidade está em todas as outras e que um orixá gera em si suas divindades intermediárias, que geram em si suas divindades intermediadoras. Assim, se a radiação do conhecimento rege o chakra coronário ou o ori de uma pessoa, essa irradiação receberá todas as outras e o veremos assim. Ele vai mostrar esse gráfico. Antes da gente ver o gráfico, né? A gente vê essa questão aqui das irradiações. Então você vê. E aí, de novo, ele não explica aqui no detalhe, ele vai dizer que nesse exemplo aqui, o orixá vai sintonizar com o chakra cardíaco e com o chakra básico. E aí, mas tem outros exemplos, aí eu fiquei curioso assim, de entender quais são os outros exemplos, que orixás que vão se conectar a outros chakras, né? Qual é o propósito de se conectar a cada chakra? Porque nós sabemos, eu não vou lembrar agora de cabeça, tem um livro muito bom, fica aqui a recomendação, Além da Matéria, de Robson Pinheiro. E nesse livro, Robson Pinheiro com... Eu esqueci qual é o espírito que passou isso. Por Robson, não sei se pai de onde era Aruanda. Ah, não, Joseph Gleber. Lembrei agora. Joseph Gleber. Aí ele vai passar sobre os vários chakras. É bem interessante o livro, tá? E aí cada chakra vai ter uma função específica. Elas não dão lá à toa. Então Deus não cria nada sem motivo. Né? Entende? E aí eu fiquei curioso para entender isso. Mas, aqui agora eu vou mostrar primeiro esse desenho aqui para vocês. Como vocês já sabem, né? O desenho aparece para vocês refletido, mas aí pausar o vídeo que dá para ler, se não pegando o livro mesmo em mãos, aí fica mais fácil de entender. Então aqui primeiro nós temos o orixá predominante, e aí tu vê, ele vai irradiar por orixás secundários, e aqui é aquela característica das 7 energias aqui, né, que nós vimos que tem um orixá predominante, mas outros orixás sempre estão juntos. E aqui ele entra no chakra coronário. Coronal, né? E aí depois nós vamos ter, então aqui é o chakra, né, radiação vertical, né? O orixá, que ele vai explicar que é o orixá na vertical. E daqui para baixo nós vamos ter os orixás na horizontal. Então, nós temos o chakra frontal recebendo irradiações, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra umbilical e o chakra esplênico. Aqui eu falei orixá, mas é chakra coronal, né? E aí nós vamos ter todos esses chakras, e aqui fecha justamente com o chakra básico, que é o chakra que está ligado à sexualidade. Né? E depois aqui nós temos o orixá recessivo. E aí ele vai nos trazer também esse desenho aqui, que é muito famoso, qualquer jogada no Google aí, já tem esse desenho dessa pessoa com 7 chakras, né? E aí cada chakra vai ter um desenho aqui e vai ter o nome, não sei se é em Urubá ou qual idioma que é, né? Que é o Sachara, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Svashtana e Muladhara.
Então, cadê? Aquele ponto. Esse ponto aqui é interessante, né? Dele comentando sobre como, dependendo do local que você nascer, na hora que você nascer, qual orixá que tá irradiando ali, com a, tipo astrologia, né? Como isso vai impactar na tua personalidade e tudo, né? E aí, o último comentário aqui desse parágrafo é: com isto comentando, então podem imaginar o imenso número de combinações possíveis. Mesmo que aconteça a repetição de combinações num chakra, nos outros, dificilmente elas se repetirão. Com isso, cada ser dentro de uma natureza geral tem a sua que é individual e o torna único entre todos os seres. Né? E 21 minutos, tá. E, e vai fazer sentido, né, gente? É, vai fazer sentido, porque se a gente absorver um pouquinho mais uma radiação, isso já vai nos fazer ser um ser único, né? Então, dois espíritos criados pelo mesmo orixá ancestral, no seu processo encarnatório, dependendo do que ele vibrar, dependendo do que ele sintonizar, ele já vai ter um caminho evolutivo diferente um do outro. Né? Então, se isso vai acontecer nessa sutileza, isso vai acontecer também na absorção de energia através dos chakras, o que vai acontecer, né? Finalizamos o capítulo 15. Como tem um pouquinho de tempo ainda, eu vou iniciar o capítulo 16 aqui. A gente não vai conseguir finalizar o capítulo, mas a gente estudar o máximo que der. O capítulo 16, gente, é Mistério de Umbanda, tá? Então a gente vai ver algumas coisas aqui sobre mistérios aqui, no caso de característica de coisas, né? Não sei se bem a palavra é coisa, mas esse mistério não de mistério tipo, quem é o suspeito do filme, não, mas é mistério no sentido de características de, que nós vamos estudar da Umbanda. É um capítulo, deixa eu dar uma olhadinha que se não me engano é bem mais denso, Isso, é bem mais denso, com vários subcapítulos dentro, né? Então vamos ver. Então a gente consegue chegar nesse vídeo hoje. 16.1 Incubos e sucubos. São seres que regrediram à fase dos instintos e são movidos por um desejo insaciável, pois se bestificaram a partir do sexo. Incubos são demônios masculinos que vêm pela noite para copular com uma mulher, perturbando-lhe o sono e causando-lhes pesadelo. Súcubos, demônios femininos que vêm pela noite para copular com um homem, perturbando-lhe o sono e causando-lhes pesadelos. Observem a energia vital de um encarnado, obsediando e descarregando suas energias negativas em quem foi possuído sexualmente. A pessoa que sofre esse tipo de obsessão deve ser tratada espiritualmente, mas também deve ser esclarecida de que a causa da obsessão está nela mesma e que só uma mudança de hábitos emocionais e postura mental a curarão. É. Então aqui interessante que eles não vão falar, não vão adentrar, mas existem obras espíritas que vão falar sobre sucumbos, né, e incubos, e aí você vê que são espíritos obsessores, espíritos das trevas que estão ligados à sexualidade, estão ligados à absorção e sugar essas energias ligadas ao sexo, né? Então você vê que um tem a característica feminina, outra masculina, e eles vão agir e atuar em pessoas que estão com sexualidade deturpada, né? Então, você está vivendo a sexualidade alinhada com Deus, certinho, com a pessoa que tu ama, não vai ter acesso a esse tipo de espírito. Agora, se tiver uma sexualidade completamente deturpada, vai acessar esses espíritos, né? E eles se alimentam dessa energia. Tanto que o próximo capítulo, subcapítulo que a gente vai ver, vai falar justamente sobre os vampiros astrais. Porque esses espíritos, sucubos, incubos, eles se alimentam dessa energia sexual, que é uma energia muito forte. Só pensar que através do sexo nós temos explosões de energia que nós sentimos fisicamente com as endorfinas, mas e na parte espiritual? O que está acontecendo com aquela troca de energia? E a gente vai ver também
A gente sabe, né? A gente não vai ver aqui, porque não é o foco dessa obra, mas a gente sabe que essa energia do sexo é tão poderosa que ela gera uma vida, ela consegue pegar um espírito que está no plano espiritual e imantá-lo ao plano físico. Então, olha quanta energia é desprendida no ato sexual. Né? Isso é um dos fatores que a gente vê como a espiritualidade negativa utiliza o sexo como ferramenta para deturpar os espíritos e aí uma metade, uma fatia da espiritualidade trevosa utilizou o sexo como essa coisa de pecado, de errado, de que você não pode usar, que você não pode fazer. Pô, mas Deus fez o sexo, então ele é ótimo, é maravilhoso. Eu só tenho que usar de maneira que esteja alinhado com os interesses e com a vontade de Deus para nós. E não achar que o sexo é sujo, que é pecado, que sabe que é errado, de forma alguma. E aí outros usam o sexo da potencialização, né? De virar suruba, vira um monte de situações que vai causar dor e sofrimento. E é interessante que a espiritualidade nos fala através de Rubens como esses espíritos estão ligados a um sexo deturpado. Então você vê aquela coisa que nós já sabemos, né? O espírito desencarna, ele continua sendo ele. Então o cara tá viciado em sexo deturpado, ele vai desencarnar, ele vai continuar viciado em sexo deturpado. Só que aí ele vai começar a se degenerar o seu perispírito para virar um sucubo, uma incubo, né? E é interessante também, da mesma maneira como acontece com vários outros vícios, não é só no sexo, que às vezes esse espírito ele potencializa isso, né? Para justamente ele poder se aproveitar dessa energia, sugar essa energia, né? Então tem uma obra que, se eu não me engano, é uma obra também de Rubens Saraceni excelente. Eu não tenho a resenha desse estudo, né? Dessa obra aqui no canal, mas aí fica a recomendação do excelente canal Estudando a Espiritualidade com Celso Rey, que ele tem um vídeo, ou acho que 2 vídeos, se eu não me engano, não sei se é 1 ou 2 vídeos que ele fez, estudando essa obra. Ele não estuda inteiro, ele vai quase até o final, tem onde o Celso vai falar sobre esse livro, que é Diálogos com o Executor. É uma obra um pouco forte de se estudar, mas é interessante, só para contextualizar aqui. O cara morre. Não vou entrar aqui nos meandros, porque não é o foco do vídeo, só para a gente entender esse fenômeno. O espírito morreu, ele não sabia que era espírito. E aí ele começa a vagar. E aí, como ele não sabe que é um espírito, porque não tinha esse espírito lançado a vida inteira, ele entra num ônibus para ir para a cidade dele. E ele não se questiona, pô, mas ninguém me cobra passagem, ninguém fala comigo, ninguém me vê. Né? Porque ele tá no espírito, mas ele não sabe. E aí lá ele vê uma mulher no ônibus. E daqui a pouco ele vê que se aproxima dessa mulher espíritos obsessores. E esses espíritos obsessores começam a mexer no chakra básico dela, que é o chakra ligado à sexualidade, e esse chakra começa a girar muito. Para quê? Para levantar esse fogo nela e ela transar com o cara no ônibus que começa a dar em cima dela. Então, quando esse cara começa a abordar ela no ônibus, ele que está em espírito escuta os pensamentos, e aí, tipo, claramente ela não quer, não rejeita ele. E aí, conforme como ela tá em afinidade com os espíritos obsessores, que começam a trabalhar o chakra básico dela, ela começa a se estimular e se excitar. E aí, onde eles descem do ônibus e vão direto pro motel. E aí, esse espírito, se eu não me engano, o nome dele é Mário, ele se choca com aquilo. Ela fala assim, meu Deus, o que é isso? A história vai andar, vai ter muita água para passar embaixo dessa ponte, tá? Que não vou entrar no mérito aqui, porque não é o estudo dessa obra, mas só para exemplificar que a gente está estudando, e esses espíritos, você vê, estão se alimentando daquela energia, por isso que, mas que maldade, isso aconteceu. Não, ela deu brecha para aquilo, ela entrou em sintonia com eles, né? Mas significa que se eu me sentir estimulado, excitado por uma pessoa, significa que eu estou em afinidade com os espíritos negativos? Não. Você pode ter simplesmente sentido uma atração por ela e está tudo certo, e perfeito, e maravilha que seja assim. Desde que sejam pessoas solteiras, que possam se relacionar e tudo mais, né? Mas aí que fica um ponto de atenção para nós. Pô, se você olhou aquela pessoa, por exemplo, sentiu um asco, uma rejeição, e daqui a pouco aquilo muda, opa, já é um indício de que pode estar acontecendo alguma coisa, né? Depois, sempre aquela dinâmica, qual é o objetivo, qual é o propósito daquela relação? É viver um momento bacana, com respeito, com amor, com união, ou é uma coisa completamente deturpada, só pensando carne por carne? E um terceiro ponto que sempre chama atenção, isso são vários vícios, não é só ligado ao sexo, isso é na bebida, isso é no cigarro,
Porque você tem essa vontade. E aí nós estamos falando aqui de sucubos e incubos, então no contexto sexual. Aí você vai manter uma relação. E aí às vezes você não se satisfaz. Por quê? Porque toda aquela energia de prazer que você iria aproveitar é sugada por esses espíritos obsessores. E eles são insaciáveis. Então, além de você às vezes não conseguir absorver e sentir aquela energia para te satisfazer e fechou, esses espíritos vão acelerar de novo. Então, nessa obra específica não fala isso, mas por exemplo, eles foram e eles acompanharam aquele casal até o motel para sugar aquelas energias. E aí eles se absorvem energia. Mas eles querem mais. Aí eles vão lá e estimulam de novo o chakra básico dos dois, do homem e da mulher. E aí eles mantêm mais uma relação. Ah, fechou. Não, agora fechou. Não, não, nós queremos mais. E aí fica, por isso que gera essas questões tão doentias de obsessão. E isso daqui, de novo, isso acontece com todos os vícios. Tá fumando, tá bebendo, por exemplo. Vai ter um espírito obsessor ligado a fumar, a beber, porque é uma coisa que ele gosta de fazer, ele não tem mais corpo físico para usar, ele vai colar no encarnado que está consumindo esses vícios, para ele absorver essas energias. E aí vai acontecer esse tipo de coisa. Ele vai ficar estimulando, quer beber? Ele vai estimular tu beber cada vez mais para que ele sugue esse ectoplasma da bebida. Entende? Ah, mas qual impacto vai acontecer em mim? Ele não tá nem aí pra ti, só tá preocupado com isso, né? E aí, só para fechar ainda sobre isso, tanto que a espiritualidade, né, ela nos conta que você vai com uma pessoa ter uma relação, por exemplo, no motel. O que, que é indicado a se fazer? É fazer uma oração quando estiver no motel, antes de chegar no motel, porque assim a espiritualidade maior vai fazer uma proteção, uma limpeza naquele lugar. Claro, vamos parar pra pensar, né? Você vai sair com uma menina. Imagina, uma pessoa que está completamente na ignorância da Matrix. Fala assim, vamos fazer uma oração antes da gente ter uma relação lá no motel? Pode ser que sugere uma situação de vergonha. Por quê? Porque essa humanidade aqui é cabeçuda, primitiva, né? Então, às vezes, fazer essa oração mentalmente. Agora, também fica aqui o alerta que você pensa, então um motel é o problema? Não. Porque se você estiver vibrando naquelas sintonias, para onde vai aqueles espíritos obsessores? Podem ir para casa junto contigo. E aí você vai dizer, mas na minha casa, aí, tua casa às vezes pode ser 500 vezes pior que um motel, né? Então, principalmente para quem for trabalhador de luz, tem que ter essa atenção a mais, porque toda essa questão do ato sexual, do local que você vai frequentar, a pessoa que você vai frequentar, lembrando, toda relação sexual gera-se uma união entre aqueles dois espíritos. Se forma um cordão que os liga, né? Então, até caso você queira estudar um pouco mais sobre o tema, fica aqui só a recomendação. Nós sabemos que temos o conhecimento da genoma, mapa do genoma astral, que é o que? É o que vai ligando cada espírito com o outro. Então, bora pensar alguém que vive uma prostituta, por exemplo, um prostituto. Imagine quantos fiozinhos não está ligado a quantas pessoas. E aí, se uma daquela pessoa está mega deprimida, está triste, aquilo vai chegar de ti de alguma forma. Então, pensa que dificuldade. E aí, pensa a responsabilidade que a gente tem. Sabendo desse conhecimento, sabendo que a gente acabou de estudar. Nós temos esses espíritos obsessores que sugam essas energias. Então, bom, então a gente tem que levar com muita seriedade as pessoas que a gente se relaciona e não sair nesse Deus dará meio malucão, né? Tem, mas eu sou um cara muito bonito, tenho muitas namoradas, tudo. Opa, então, mas qual é o teu objetivo? É um amor, é um carinho, é realmente viver aquele momento bacana? Ou é carne por carne? Porque esse é o grande problema de vai abrindo afinidade com isso. E aí, todo esse roubo energético e tal. Mas é isso, gente. Não vou me delongar muito aqui, porque não é o foco do estudo dessa obra nisso. A gente vai ver depois, no vídeo de sexta-feira, a gente vai ver sobre os vampiros energéticos e depois a gente já vai começar isso. A gente vai começar a estudar os mistérios de fontes geradoras, do cordão energético. Aí a gente vai ter mais bastante coisa pra gente estudar nesse capítulo aqui. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer agora os recadinhos que eu faço em todo vídeo, tá? Gente, eu sou um estudante de espiritualidade, tá bom? Estou fazendo esse trabalho com muito amor, com muito carinho, buscando ajudar e contribuir com o que Jesus nos pede do estudo incessante e de maneira racional e de maneira científica e de maneira aprofundada, tá?
mas eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho experiência, anos, décadas de estudo da Umbanda, décadas de trabalho na Umbanda, tá? Eu sou universalista, como vocês sabem, tá? Então eu quero dizer isso para vocês para quê? Para setar a expectativa de vocês e porque eu não pretendo de forma alguma, não tenho essa pretensão de que esses estudos aqui sejam um curso de Umbanda, um treinamento de Umbanda, porque eu não tenho essa qualificação, tá, gente? Então eu gostaria só de falar isso para setar a expectativa de vocês e vocês entenderem. Vocês estão estudando essa obra comigo, mas quem sou eu? Não, eu sou só um estudante de espiritualidade. Entende? Como eu sempre falo em todos os recadinhos desse livro específico, tenho certeza que se fosse o Rubens Saraceni estudando essa obra com vocês, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui de gravação de vídeos, nossa, ele ia poder aprofundar muito cada tema. Entende? Porque ele tem uma vastíssima experiência como um sacerdote da Umbanda Sagrada, né? Mas eu não estou nesse lugar de fala, tá, gente? Eu só sou um estudante, um leigo, estudando essa obra da Umbanda para a gente aprender cada vez mais, tá? E eu deixo um convite para vocês, se vocês quiserem, vão no meu canal. Lá está organizado certinho as playlists por autor, então a gente já tem várias obras publicadas no canal. Temos os vídeos regulares, temos o Evangelho no Lar e temos os aperitivos, que é para ajudar vocês a encontrarem o que vocês vão encontrar, vão ver em cada parte de vídeo, tá bom? E eu peço para vocês, se você puder, se você quiser, por favor, ajuda o canal a crescer. Como é que você faz isso? Toda vez que você clica no gostei, clica no joinha ali, você se inscreve no canal, você deixa um comentário. Se você tiver no celular, tiver a opção de hypar, você clicar no hypar. Todas essas ações são de graça, são fáceis e rápidas para você. Mas o que acontece? O algoritmo do YouTube entende essas ações, ele fala, opa, esse canal é relevante, esse vídeo é relevante. E aí ele mostra para mais pessoas esse vídeo, mostra para mais pessoas o canal e a mensagem se espalha. Então eu peço para você, se você quiser, se você puder, por favor, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, entende? Bota na opção de hypar, para ajudar essa mensagem a se espalhar cada vez mais. E o último recadinho, gente, o estudo dessa obra aqui comigo pelo YouTube me deixa muito feliz que vocês estão aqui comigo, mas não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse recadinho, vai lá na parte número 1, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1. Nos primeiros 10 minutos do vídeo eu explico com bastante detalhes por que eu sempre dou esse recado em todos os livros, todas as obras que a gente estuda junto aqui pelo YouTube, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus e até amanhã temos o Evangelho no Lar e depois de amanhã continuamos o estudo do capítulo 16 aqui, sobre os mistérios de Umbanda Sagrada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.